Pessoal, boa noite. Em se tratando agora de uma outra figura de linguagem denominada metonímia, tá? É a substituição de um termo em lugar de outro no sentido figurado, certo? Então, a metonímia ela consiste em empregar um termo no lugar de outro, havendo entre ambos estreita afinidade ou relação de sentido, certo? Basicamente é isso. Então, por exemplo, quando eu quero, ao invés de eu dizer no sentido de autor pela obra, gosto de ler Machado de Assis. Você não lê Machado de Assis, né? Você lê a obra Machado de Assis, neste sentido, certo? Então eu estou substituindo um termo no lugar de outro, fazendo referência ao mesmo termo. Quando eu digo gosto de ler Machado de Assis, eu gosto de ler a obra Machado de Assis, correto? Quando eu digo assim, Edison ilumina o mundo. Edison, que Edison? Ah, o Edison que inventou a lâmpada, né? Então, o inventor pelo invento, por exemplo, né? Na verdade, não é Edison que ilumina o mundo, mas as lâmpadas que ele inventou iluminam o mundo, certo? Símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz. Eu quero dizer, não te afastes de Jesus, porque quando a gente lembra de cruz, a gente lembra dessa figura religiosa Jesus Cristo, certo? Então não te afastes da cruz, eu quero dizer não te afastes de Jesus, certo? Quando eu digo assim, fumei um saboroso Havana, eu não fumo, tá, gente? É um exemplo. Existem charutos que a marca é Havana, então eu digo, eu não vou dizer fumei um charuto Havana, eu digo apenas fumei um Havana. Eu quero dizer que eu estou fazendo uma referência ao charuto. É o mesmo quando eu digo assim, gosto de tomar Coca-Cola. Na verdade, eu gosto de tomar um refrigerante, cujo nome é Coca-Cola. Quando eu digo assim, estou calçando um Nike. Na verdade, eu estou calçando um tênis da Nike, da empresa Nike que fabrica aquele tênis. Certo? Eu estou substituindo um termo em lugar de outro. Quando eu digo assim, eu gosto de tomar uma Skol, uma cerveja Skol. Estou substituindo cerveja por apenas o nome da fabricante, que é a Skol. Quando eu digo assim, vou no final do ano conhecer a Cidade das Luzes. Cidade das Luzes é uma referência a Paris, certo? Então, ao invés de eu dizer que eu vou a Paris, eu vou à Cidade das Luzes. Quando eu digo assim, adoro a cidade maravilhosa, perdão, adoro a cidade maravilhosa, eu estou fazendo uma referência ao Rio de Janeiro, que é denominada, que é chamada carinhosamente de Cidade Maravilhosa, certo? Quando eu digo assim, Sócrates bebeu a morte, eu quero dizer que ele tomou um veneno e morreu. Então eu digo, Sócrates bebeu a morte, certo? Quando eu digo assim, moro no campo e como do meu trabalho, eu quero dizer que me alimento como o alimento que eu produzo. Quando eu digo como do meu trabalho, eu quero dizer isso. Como do alimento que eu produzo. Quando eu digo assim, João é bom de garfo, eu quero dizer necessariamente que ele come bastante. É nesse sentido, certo? Outras situações que nós temos aqui, ó. Continente pelo conteúdo. Bebeu o cálice todo. Eu quero dizer que ele bebeu o líquido que estava no cálice, certo? Quando eu digo assim, os microfones foram atrás dos jogadores. Eu estou dizendo que os repórteres foram atrás dos jogadores. Quando eu digo assim, várias pernas passavam apressadamente, eu quero dizer que várias pessoas passavam apressadamente, certo? Quando eu digo assim, minha filha adora Danone, na verdade ela gosta do iogurte, que é da Danone, certo? Quando eu digo assim, adoro Lacta, ao invés de dizer adoro chocolate da marca Lacta, né? Quando eu digo assim, a balança penderá para teu lado, eu quero dizer que a justiça, né? Porque a balança é o símbolo da justiça no Brasil, ela vai pender para o seu lado, certo? Pessoal, é neste sentido, quando eu digo assim, enfim, já dei exemplo o suficiente. É neste sentido que há uma metonímia. Isso é uma figura de linguagem, depende de um contexto para que a gente possa entender.
né? Se eu digo que o fulano é bom de garfo, eu preciso estar num contexto em que ele esteja se alimentando, por exemplo, para eu entender como assim bom de garfo. Ou, não necessariamente ele esteja se alimentando, mas o fato de o garfo fazer uma referência a alimento, já dá para entender que o que eu quero dizer é que ele come bastante. Então, isto é uma metonímia, tá? Que no caso é a substituição de um termo em lugar do outro no sentido figurado. Certo, pessoal? Obrigado.